Para você que sempre pensa em aumentar a receita, mas fica com receio e acaba não se arriscando, saiba que tem sim como dobrar a receita de bolo com toda a segurança e garantir um bolo simplesmente delicioso. Alterar os ingredientes pode ser arriscado, pois influencia diretamente no equilíbrio e proporção dos componentes que formam a mistura. Porém, é uma técnica praticada há muito tempo, ou seja, dá certo e ajuda muito a fazer grandes receitas. Portanto, acompanhe as dicas super interessantes que eu separei para auxiliar você a não errar nessa etapa. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Bolos para Vender. Aprenda como dobrar a receita de bolo da forma certa. Quando não se tem intimidade com a manipulação dos ingredientes de uma receita de bolo, o mais seguro é seguir o passo a passo e as quantidades. No entanto, nem sempre uma receita simples é suficiente para todos. Ou quem sabe um aniversário surpresa surge do nada e você precisa fazer o negócio render mesmo. Nesse momento é crucial dobrar a receita, mas da maneira adequada. E embora muita gente acredite que é uma ação complexa demais e muito difícil de acertar, saiba que na verdade é bem simples. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente dobrar a quantidade dos ingredientes. Se a receita original pede 2 xícaras de chá de farinha de trigo, automaticamente você sabe que deve colocar 4 xícaras de chá de farinha. O mesmo funciona para o leite, o óleo ou manteiga, o açúcar e ovos. Dessa forma, você tem a segurança de que as proporções serão mantidas e no final o bolo sairá tão bom quanto nas medidas originais. E uma dica extra, mesmo que seja algo prático e direto, é preciso fiscalizar o processo, de modo que tudo saia como planejado e o fracionamento seja preciso. Bom, se ainda assim ficou meio confuso e você tem ressalvas, eu separei um exemplo de um tradicional bolo caseiro de baunilha. Confira como é fácil. Receita original: 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1,5 xícara de chá de leite, 3 colheres de sopa de amido de milho, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 colher de sopa rasa de essência de baunilha e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Receita duplicada: 6 ovos, 6 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 3 xícaras de chá de leite, 6 colheres de sopa de amido de milho, 6 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa rasa de essência de baunilha e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Viu só como não há segredo? Simplesmente multipliquei por 2 todas as medidas e ingredientes. Mas você percebeu algo diferente na receita duplicada? Então, se você notar ali na parte do fermento, verá que ele não foi duplicado. Sabe por quê? Eu criei um tópico para falar especialmente sobre isso, pois é muito importante. E o fermento, ele também dobra de quantidade? Essa é praticamente uma pergunta automática quando falamos em dobrar uma receita, seja para um bolo de aniversário ou para acompanhar o café da tarde. E o fermento, devo dobrá-lo também? A resposta é: depende muito. Vou explicar. Seria algo óbvio de pensar, mas não é tão simples assim. Isso porque, na verdade, 1 colher de sopa de fermento é suficiente para fazer um bolo com até 10 ovos crescer e desenvolver na medida ideal. Dessa forma, se a receita duplicar, vai como mostrei no exemplo: 6 ovos, caso você duplique o fermento. Dessa forma, se a receita duplicada vai como mostrei no exemplo, 6 ovos, caso você multiplique o fermento, perceberá que o bolo vai crescer bastante, mas acaba murchando logo em seguida, ficando com aspecto de bolo solado. Afinal, com fermento em excesso, o bolo acaba com mais ar do que sua estrutura consegue aguentar, ou seja, afunda no meio ao assar. Portanto, desde que a receita duplicada não ultrapasse 10 ovos, mantenha a proporção original de fermento. Alterei os ingredientes e a forma também muda?
Esse é outro ponto importantíssimo e que muita gente acaba pecando no preparo da receita. Você tem a sua forma preferida, não é mesmo? Aquela que sempre te ajuda e acomoda perfeitamente a receita. Mas e quando ela recebeu o dobro de mistura? O mais provável é que, ao assar, a mistura fique muito próxima da borda ou até mesmo transborde, colocando o bolo em risco. É por isso que você deve se atentar à forma, a fim de utilizar um que comporte esse aumento. Por exemplo, se sua forma atual é de 23 centímetros, a alternativa mais indicada é substituir por uma de 27 centímetros. Dessa maneira, você garante o crescimento adequado da massa e certamente terá o resultado melhor. Você pode estar se perguntando, mas se eu tenho uma receita de família que precisa ser triplicada, dá certo também? Sim, basta fazer a quantidade vezes 3, tendo total atenção à questão do fermento. Como segurança, caso a receita ultrapasse 10 ovos, experimente adicionar apenas meia colher de sopa de fermento. Deve ser suficiente. Dica extra para trabalhar corretamente as alterações nos ingredientes. Cada ingrediente de uma receita é pensado em seus detalhes para entregar o melhor bolo. Diante disso, aprender como lidar com a substituição, adição ou aumento de componentes é o melhor caminho para não ter surpresas desagradáveis, concorda? Então não há outra maneira. Por isso eu vou te recomendar o curso de bolos caseiros profissional. É um material indicado para quem procura aprender mais sobre as receitas, dicas de preparo, conservação e, sobretudo, o equilíbrio perfeito entre os ingredientes. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conferir. Vale muito a pena. Bom, espero muito que tenha gostado das dicas de hoje. Aproveite para compartilhar e ajudar outras pessoas com essa dúvida também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.